Bom, pessoal, como a gente conversou na aula passada, a ideia hoje é a gente começar um assunto novo, onde a gente vai conversar um pouco sobre algoritmos e, em sequência, linguagens de programação. De certa forma, o que a gente vai ver aqui tem alguma relação com o que vocês estão pagando na disciplina de programação 1, certo? Mas a ideia aqui é que a gente veja de uma forma mais abrangente, tá certo? Sem aprofundar muito, visto que vocês já estão vendo lá na disciplina, tá bom? Então, na aula passada a gente falou, teve a apresentação sobre o grafeno e a aula síncrona sobre os sistemas operacionais e tinha um exercício para resolver, né? O exercício 08. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o que é algoritmo, desde quando ele existe, por que a gente usa na computação, quem faz, como se faz e as formas de se representar algoritmos. Em seguida, a gente tem um exercício, que é o exercício 09, certo? A respeito desse assunto. Ele está com prazo de entrega para o dia 24, porque ele é um exercício um pouquinho mais longo, tá? Vai servir no lugar do projeto da disciplina, tá certo? E aí na aula de hoje a gente vê algoritmos e na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre as linguagens de programação, os conceitos de uma linguagem de programação, as classificações, tá certo? E a ideia é que, na sequência, a gente tenha duas aulas, onde a gente vai trabalhar um seminário sobre linguagens de programação. Então, eu trouxe aqui como sugestão algumas linguagens de programação, e a gente tem um roteiro mais ou menos para seguir, e aí cada um escolhe a linguagem que tem interesse de falar sobre e apresenta esse seminário, tá certo? Os seminários vão ser nos dias 22 e no dia 24, tá? Tranquilo até aí? Queria saber se alguém está precisando de alguma ajuda, teve alguma dúvida em relação ao assunto dos sistemas operacionais, dos exercícios, ou está tudo tranquilo para vocês? Tá tudo certinho? Alguém precisa de algum apoio? Tá joia. Então vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Tá dando para ver direitinho? Leonardo, achou difícil, certo? Se tiver alguma coisa que eu puder ajudar, algum conceito que não ficou claro, ou tiver alguma dúvida, a gente pode usar o horário de acompanhamento, ou em algum momento que eu não esteja em aula e não seja no horário de acompanhamento, a gente pode marcar algum momento síncrono. E também lembrar que tem o acompanhamento da monitoria, tá certo? Quando vocês estiverem resolvendo exercícios e tudo, lembrem de usar esse suporte, tá certo? Então, bora lá, deixa eu adicionar, habilitar aqui no apontador, pronto. Então, como eu falei, a ideia da aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre algoritmos, tá certo? Que é um elemento bem importante na formação de vocês, pela profissão a qual vocês escolheram para seguir, né? Então, a gente vai conversar sobre o que é um algoritmo, desde quando ele existe, por que a gente usa algoritmos, num cenário real de um ambiente de trabalho, quem é que faz o algoritmo, quem são as pessoas envolvidas, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas importantes para a gente observar quando se faz algoritmos e vamos ver algumas formas de representação de algoritmos, tá? E na sequência a gente tem um exercício, o exercício 09 que eu comentei, tá bom? Aí a ideia, pessoal, a gente vai seguir no mesmo molde. Abram o áudio, falem, se tiver algum pensamento que ache interessante compartilhar, alguma dúvida, qualquer coisa, não espera para o final, tá certo? E se estiver indo muito rápido, vocês avisam também, tá? Então a ideia aqui eu acho que na nossa primeira aula a gente já conversou um pouco inicialmente sobre os algoritmos e trouxe algumas definições no momento em que a gente estava falando sobre a repercussão dos algoritmos na sociedade, né? E a gente viu naquele momento a definição de um algoritmo, tá? E um algoritmo nada mais é do que uma sequência
né, de passos, de funções, de atividades, né? Vocês vão ver que esse termo se modifica à medida que vocês vão criando mais expertise na área de conhecimento da profissão de vocês, mas o que é que caracteriza um algoritmo, né? Ele é uma sequência lógica de atividades que tem que ter início e fim e tem que ter regras bem definidas, tá? Então, ela aplica um conjunto de operações e procedimentos de maneira ordenada para a gente conseguir resolver um problema, né, de forma que tenha um início e fim. É isso que a gente diz que é um número finito de etapas, certo? Então, o algoritmo, em algum momento, ele tem o início, tem o fim e aplica regras e procedimentos onde vão estar lá ordenadas todas as regras lógicas, restrições, decisões, né, que a gente precisa para resolver um problema computacional, tá certo? Porque a computação, né, como a gente viu nos outros momentos, a gente recebe uma entrada, aplica um processamento e gera saída, tá? Então, o algoritmo, ele permeia todas essas etapas, tá bom? Tranquilo até aí? E, assim, desde quando existe, né, esse conceito de algoritmo? Na verdade, o conceito de algoritmo ele já existiam aplicações dele antes da gente trazer esse conceito para a computação, tá? Esse termo algoritmo ele já era empregado fortemente na matemática, de épocas que datam desde 100 anos antes de Cristo, e normalmente eles eram utilizados para aplicar a sequência de operações para fazer fatorações de números, né, e encontrar raízes quadradas, certo? E na computação em si, né, da forma como a gente aplica hoje, os algoritmos eles são chamados de algoritmos modernos, né, e eles começaram a ser mais utilizados na forma como a gente, vocês vão ver que a gente vai estudar aqui, por volta de 1920, né, quando se começou a trabalhar com funções recursivas, cálculo lambda, e no conceito das máquinas de Turing, de Alan Turing, tá certo? Indícios apontam, né, que a primeira pessoa, né, a escrever um algoritmo no contexto de computação que a gente conhece foi Ada Lovelace. A gente já viu o quão ela é importante no seminário apresentado sobre repercussões sociais da computação, né? E a ideia é que ela começou a aplicar o conceito de algoritmo computacional na hora que ela estava projetando e elaborando as coisas relativas à máquina de babagem, certo? Mas aí a gente se pergunta, né, professora, para quê, por que que a gente usa algoritmos, né? Lembra que a gente vem vendo que na computação nós existimos, né, em termos de software, para resolver problemas, né? A computação existe para resolver problemas. E a gente também viu que existem algumas variantes assim que influenciam na forma, né, como o sistema ele é desenvolvido e como ele pode ser portado, né, para outras máquinas, para outros sistemas computacionais. Então, a gente utiliza algoritmo como uma forma de abstrair, primeiramente, uma solução, né? Então, a gente normalmente tem um problema para resolver e a gente precisa focar, né, em como resolver aquele problema. Então, naturalmente, né, quando a gente tem um problema complexo ou alguma coisa, a gente quebra em passos, a gente organiza uma sequência para a gente, de certa forma, prototipar e planejar a forma como a gente vai resolver esse problema. E quando a gente utiliza algoritmos, a gente traz uma abstração na computação que é o seguinte, a gente vai ver mais lá na frente que os programas, né, a gente já viu também, de certa forma, que a gente tem uma camada de software e uma camada de hardware, e que as camadas de software normalmente a gente escreve em linguagens de programação, né? E a gente vai ver logo em seguida que existem várias linguagens de programação. A gente vai ver que existem aspectos relacionados à linguagem de programação, relacionado à sintaxe e à semântica, né? E quando a gente pensa num problema, se a gente muitas vezes focar direto na linguagem, né? Às vezes traz alguns fatores complicadores, certo? Então,
quando a gente abstrai, né, a gente pensa no problema, no domínio do problema, e não na forma em que ele vai ser executado em si. Então, isso facilita a forma da gente pensar, facilita também a questão da portabilidade, que significa a gente poder executar o software em linguagens diferentes, em máquinas diferentes, certo? Então, o algoritmo traz para a gente, né, a questão da abstração, né, que é focar no problema sem se preocupar com os detalhes mínimos elementares de implementação, que serão vistos em um outro momento, em uma outra etapa, tá? E a questão da portabilidade, da gente poder portar a solução do problema para diferentes linguagens, diferentes estratégias, né, que a gente vai ver mais lá na frente, que existem relações a requisitos funcionais, não funcionais e coisas nesses aspectos, tá certo? Então ficou claro de por que a gente usa algoritmos, tá tranquilo até aí? É a forma da gente planejar e mapear o problema, tá? Vocês vão ver lá na frente, no avançado curso, que tem uma disciplina, a gente vai falar aqui sobre ela também, de análise de projeto. Então, quando a gente planeja uma solução de software, a gente foca muito nessa coisa de o que fazer e como fazer na disciplina de análise de projeto de software, tá certo? E a gente pensa bem nesse nível aí de algoritmos, tá? Mas, beleza, professor, eu entendi que existe algoritmo, que é importante, por que a gente usa, mas quem é que faz na prática, como é que se faz os algoritmos? Normalmente, quando você pensa assim, num processo de desenvolvimento de sistema, normalmente a gente associa ao conceito de fábrica de software. Vocês vão ouvir muito falar no decorrer do curso, tá? Então, normalmente a gente tem uns processos, tá? E a gente tem o processo de desenvolvimento de software que vai guiar o desenvolvimento do software desde o momento em que ele é pensado até o momento em que ele é entregue ao cliente, tá? E nesse processo de desenvolvimento de software, a gente tem papéis. Vocês vão ver na disciplina de processo de software mais lá à frente, mas papéis são as funções que os profissionais exercem no projeto, tá? A gente tem papéis, às vezes um profissional pode exercer mais de um papel, tá? Só um papel, ou às vezes acontece, dependendo do contexto, né, de um profissional exercer todos os papéis, tá? Mas o papel que a gente mais associa à questão do algoritmo a um primeiro momento é o programador, o desenvolvedor, porque naturalmente é quem vai dar vida à solução daquele problema, né? Quem vai dar vida à implementação da solução em uma linguagem de programação. Tranquilo até aí? Um outro papel que a gente tem envolvido é o analista de sistemas. O analista de sistemas é aquele papel que ajuda a gente a entender o problema, né? O cliente traz para a gente tem uma demanda e um problema para resolver, e aí o analista de sistemas é aquele papel que ajuda a fazer a interação com o cliente para conseguir extrair do cliente o que é que o sistema tem que fazer, tá? E normalmente isso se chama requisito funcional. Ele ajuda a gente que está exercendo o papel de programador, que está exercendo o papel do arquiteto, que está exercendo o papel da pessoa responsável pelo banco de dados, onde é que aqui é onde a gente armazena, quase que não sabe, as informações que estão sendo processadas pelo sistema, o analista de testes que testa, ele que normalmente é o elo que ajuda a gente a fazer essa comunicação com o cliente e a equipe que está desenvolvendo em entender o que é que o sistema tem que fazer. E vocês vão ver mais lá à frente que isso é uma atividade assim muito delicada, sabe? Porque normalmente, a gente vai ver também lá em outro ponto, que a gente fala da crise do software, quando a gente fala de engenharia de software, que um dos grandes problemas que existem na computação é aquela coisa, né, de o cliente ter uma expectativa para o software atender aquele problema dele, né, resolver ou melhorar o fluxo de trabalho, e muitas vezes quando esses requisitos não são bem entendidos, a gente acaba entregando outra coisa diferente do que o cliente desejava. Tá? Então, o analista de sistemas ele acaba ajudando
né, a gente a construir o algoritmo, construir a solução, fazendo aí esse meio campo. E realmente é uma tarefa bem difícil, assim, de você conseguir extrair, às vezes, o que o cliente quer, porque muitas vezes nem ele sabe o que ele quer de verdade, ou não sabe expressar. Vocês sabem como a comunicação é uma coisa complexa, né? Então, aí o analista de sistemas tem esse papel bem importante, tá? O arquiteto de software normalmente é aquele programador mais experiente, é aquela pessoa que já passou por diversos projetos, tanto em termos de tamanho, de complexidade, performance ou coisas nesse sentido. Normalmente ele tem mais experiência, né? É aquela pessoa que tem uma senioridade maior em relação a ou a implantação do sistema. Então, normalmente, o arquiteto de software também utiliza bastante algoritmos e formas de representar algoritmos para planejar, né, a forma como o sistema vai ser desenvolvido, né? Ele também documenta algumas decisões em termos de algoritmos, tecnologias e coisas que serão registradas no sistema, tá certo? O analista de banco de dados acaba tendo um papel importante também, tem que ter um bom conhecimento em relação à resolução de problemas em si, né, algoritmos, porque é o especialista que vai ajudar a gente a persistir, a salvar, a guardar de maneira não volátil as informações do sistema. Lembra que a gente falou sobre os elementos dos computadores e a memória, por exemplo, quando acaba a energia, quando o computador é desligado ou uma queda de energia ou qualquer coisa, algumas informações são perdidas, né? E aí, quando a gente trabalha com sistemas, muito é praticamente impossível, assim, ou não vou dizer assim impossível, mas na grande maioria das vezes, um sistema ele computa coisas e ele precisa guardar essas informações. E o analista de banco de dados é aquele cara que ajuda a gente a persistir as informações que a gente está processando no algoritmo, ou ajuda a gente a saber como a gente vai recuperar aquela informação, né, que vai ser processada pelo algoritmo, pelo programa, pelo sistema, certo? O analista de testes ajuda muito a gente no papel do desenvolvedor, por exemplo, a pensar como a gente vai testar aquela solução algorítmica que a gente está desenvolvendo, né? Como é que a gente consegue garantir que o problema ao qual a gente está resolvido está atendendo a as todas as restrições, né? Restrições de exceção, comportamentos que não devem ser esperados ou evitados, tá certo? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo UX ou UI? Talvez vocês estejam construindo, né, os episódios da disciplina de ACE, né? O UX é um papel que vem crescendo muito em computação, ele não tinha tanta importância, assim, como é que eu vou dizer? Não que não seja importante, mas não se quer tanto reconhecimento, né? Que é aquele profissional que, juntamente com o analista de sistemas, muitas vezes ele até anda à frente do que é um projeto dentro de uma fábrica de software, que ele vai estar pensando no sistema em termos de funcionalidade, interação com o usuário, né? A questão da arquitetura da informação, ele cuida mais daquela coisa de sabe quando a gente vai desenvolver, por exemplo, um aplicativo de celular e a gente precisa planejar quais são as funcionalidades que esse aplicativo vai ter, como é que vai ser a tela, onde é que eu vou colocar cada informação, o que é que eu preciso. Normalmente é um profissional que anda junto com o analista de sistemas à frente, né, captando o que é que o sistema tem que fazer, possibilidades de expansão do aplicativo, muito relacionamento com o cliente e aquele cara que meio que dá a cara do que o sistema vai ser, sabe? E ajuda muito na extração dos requisitos, no trabalho do analista, no trabalho da gente como programador, se a gente assumir esse papel, na atuação do analista de banco de dados também, certo? Então, aquele cara que vai estar cuidando da experiência do usuário com o sistema, tá? Deu para entender mais ou menos a ideia dele? A gente vê muito atuar nas fábricas de software, na indústria em si, o profissional que normalmente vem da área de design, por exemplo,
né, porque ele tem muito trabalha muito em termos de produto, a questão de apresentação do sistema, disposição da informação, arquitetura da informação. É uma habilidade que às vezes a gente no curso de TI não tem muito, sabe? Mas tem uma grande oportunidade em termos de mercado, vem crescendo bastante, tá? O UI normalmente é aquele profissional que na indústria ele vai estar preocupado com a construção da tela em si. O User Experience ele prototipa, né? Ele planeja ali como é que o sistema tem que ter aquela carinha e quem dá vida àquela interface com o usuário é o UI, o User Interface, é aquele cara que normalmente vai conhecer muito de programação front-end, tá? Tanto para dispositivo mobile, dispositivo web, dispositivo desktop, né? E normalmente, às vezes, até na indústria, é aquele cara que vai construir a tela, a carcaça, deixar tudo bonitinho, para que a gente, como programador, se conecte o sistema, as funcionalidades, as regras e a vida do sistema àquela interface com o usuário. Tranquilo até aí? Normalmente a pessoa, hoje no contexto de programação web, que conhece muito de JavaScript, de HTML, de CSS, tá? Beleza? Podemos seguir? Deu para entender mais ou menos aí quais são os papéis envolvidos e como eles influenciam direto ou indiretamente na construção de um algoritmo, tá certo? A ideia que eu queria trazer para vocês é uma visão além da visão do programador, porque normalmente a gente associa só a visão do programador, da solução, tá certo? Tá, professora, a gente viu o que é, desde quando, tá, mas como é que a gente faz um algoritmo? Qual é a ciência de se construir um algoritmo? Normalmente a gente tem um problema, né? Algo que a gente precisa resolver computacionalmente, né? Então, no primeiro momento, normalmente a gente tem que entender bem o problema, né? Conseguir visualizar todas as regras, as restrições, qual é a sequência lógica, né? Que a gente tem que seguir para resolver aquele problema, né? Seguindo, adequando as características do algoritmo, né? Que tem que ter início, tem que ter fim, tem que ser organizado em passos, né? Normalmente a gente faz uma coisa por passo e na forma como normalmente a gente pensa, às vezes é difícil a gente trazer aquele conceito da abstração que eu falei, né? Porque quando às vezes a gente tem alguns fluxos, alguns jeitos de pensar ou experiências que fazem a gente pensar e pular etapas que às vezes são importantes, né? A gente conseguir pensar na solução, no problema a um nível de passo a passo mesmo, como se a gente estivesse pegando uma criança, né, que não tem conhecimento de mundo e conseguir passar para ela passo a passo para que ela consiga atingir aquela solução de maneira autônoma. Como se a gente tem que pensar muito na questão de quando a gente pensa em algoritmo, no caso a gente como a gente estivesse ensinando a máquina, como de fato a gente está, a resolver algum problema, tá? E aí depois, quando a gente pensa no problema, a gente vem na forma de representar aquele problema. E a gente vai ver mais lá na frente que existem duas estratégias, né, para a gente representar a solução, né, a estrutura de um algoritmo, em linguagem de pseudocódigo ou em linguagem de fluxograma. Vocês já ouviram falar desses dois pontos? Em fluxogramas e em linguagens ou em pseudocódigos? Já, né? Já devem estar tendo algum contato, de certa forma, na disciplina de programação 1, né? É isso mesmo? E aí depois, quando a gente planeja a solução e prototipa, a gente vai e traduz ela, implementa ela, ou dá vida a ela em uma linguagem de programação, a qual a gente gera o programa. Certo? Tranquilo até aí? E aí, quando eu falei em relação às características do algoritmo, né, a gente deve ter em mente que um algoritmo ele deve parar em um determinado ponto. Também ter passos e instruções bem definidas. Tá?
e ele tem que ser, sobretudo, efetivo em resolver aquele problema ao qual ele está sendo destinado, certo? Falando assim nessas características, às vezes fica difícil da gente imaginar, mas à medida que vocês forem construindo e vendo os algoritmos, né, vocês vão sentir mais na pele o que são essas características e como elas são importantes, tá? Então, quando a gente fala na forma de representar os algoritmos, eu já comentei aqui com vocês que a gente tem a estratégia de usar pseudocódigo e a estratégia de usar fluxogramas. Aí aqui eu vou entrar na forma de se representar algoritmos através de pseudocódigos, tá certo? Mas de uma maneira assim um pouco mais alto nível, porque eu acho que muitos desses pontos vocês já devem ter visto na disciplina de programação 1 ou estão perto de ver, mas a ideia da gente aqui é, como eu falei, que é o norte da nossa disciplina, ela dá uma visão um pouco mais abstraída para vocês terem a noção do todo, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida ou não entenderem, vocês vão avisando, tá certo? Porque aqui a gente vai passar por uma sequência de coisas que em um primeiro momento são muitas informações, né? E que vocês só vão, uma coisa que vocês vão sentir muito em programação, em computação, é que você pode morrer de estudar, você pode morrer de decorar, você pode morrer de tentar entender, mas se você não coloca a mão na massa, se você não faz, você não consegue criar uma boa desenvoltura. É aquele tipo de coisa que você só consegue aprender fazendo, entende? Tranquilo? Vocês já começaram a sentir isso quando estão fazendo os trabalhos na disciplina de programação 1? Você vê um monte de conceito, aí na hora que vai fazer, é como se tivesse aquela maleta de ferramenta, cheia de ferramentas disponíveis, e você fica até em dúvida de qual delas você vai usar, porque aquela coisa, né? O algoritmo, vocês vão ver que ele é um problema, ele é uma solução para um problema, mas o algoritmo, ele reflete a nossa forma de pensar. Então, às vezes, para resolver um problema, existem diversas estratégias, diversas formas de chegar ao mesmo lugar. Então, até isso dá uma insegurança a gente no começo de qual estrutura, né, a gente usa para atender um problema, qual a sequência que eu vou usar, porque é muito aquela coisa da sua forma de pensar, entende? Até é um pouco controverso essa questão, um pouco controversa essa questão de dizer, a gente tem uma fábrica de software, porque construir software não é uma coisa mecânica, em que toda vez que a gente fizer da mesma forma vai chegar no mesmo resultado. Ele é um processo muito mais artesanal, está muito mais relacionado à forma como a gente pensa, né? As habilidades que a gente desenvolve ao longo do tempo, de lidar com problemas, né? Então, esse é um ponto delicado aí e que afugenta muita gente na nossa área, que é essa questão de ter que desenvolver essas habilidades, tá certo? Então, vamos lá falar como é que a gente representa informações em relação a algoritmos em pseudocódigos. Vocês já estão, de alguma forma, usando pseudocódigos em programação 1 ou vocês já estão indo direto para a implementação na linguagem? Como é que tá, para eu poder saber, assim, como é que eu abordo o tema com vocês? Como é que está indo? Alguém pode compartilhar? Não usou pseudocódigo, né? Foi direto para a linguagem, certo? É uma coisa assim que é um pouco, como é que eu posso dizer assim, delicado, porque vocês vão ver lá à frente que cada um, né, tem uma forma que acha melhor de trabalhar, né? Mas uma coisa importante é, antes da gente fazer, a gente pensar na solução, certo? Porque num contexto em que a gente vai construir um programa, se a gente não pensa na solução antes de fazer, às vezes ou a gente não consegue resolver ela da forma como deveria, ou acaba adicionando complexidade demais, né? Mas ao mesmo tempo é um dilema porque a gente só aprende fazendo.
Então, eu acho que por isso tem essa questão de vocês irem direto para a linguagem. Mas é bom vocês verem a estratégia aqui do pseudocódigo para vocês conseguirem, principalmente agora que estão aprendendo, pensar, né, na forma de como se planejar para resolver um problema, tá certo? Então, o pseudocódigo é como se fosse assim uma linguagem mais que tem uma sintaxe mais próxima do ser humano. Vocês já ouviram falar em termos de sintaxe? O que seria uma sintaxe de uma linguagem? Alguém faz ideia? Já em gramática. É mais ou menos a ideia, Rafael, que você falou da gramática, né? A forma como a linguagem permite que a gente escreva o algoritmo, tá certo? Então, o pseudocódigo é uma forma que tem uma sintaxe, né? Vai ter um conjunto de palavras e regras mais próximas do que a gente pensa naturalmente, como a gente fala, né? Para resolver os problemas. Ela não é considerada uma linguagem de programação, né? Porque ela é uma estrutura assim genérica, né? Apesar de que existem algumas implementações que tentam criar uma linguagem em cima do pseudocódigo, uma bem conhecida Portugal, né? Mas é a forma da gente expressar algoritmos para um uso didático, né? Elaborar um programa para uma determinada solução ou um problema, de forma a gente exprimir o encadeamento lógico que a gente vai adotar para chegar na solução. Daí a gente vai ver que é só um conjunto de sequências e passos específicos com início e fim, tá bom? Aí eu trouxe aqui a materialização do que a gente falou até agora, que seria mais ou menos um algoritmo em pseudocódigo, tá? A gente vai ver que, como numa linguagem de programação, ela tem palavras reservadas, né? Quando vocês vão lá escrever o código, vocês utilizam algumas palavras que significa palavra reservada, né? Uma palavra que você não pode usar para definir uma variável, por exemplo, porque é uma estrutura que a linguagem usa, né? Para poder saber como vai executar o programa, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, um algoritmo em pseudocódigo, normalmente ele tem um início e tem um fim, dependendo da forma como você quiser escrever, mas normalmente ele começa como algoritmo e fim algoritmo, tá? Que determina o início do algoritmo e aqui o fim do algoritmo, certo? Normalmente a gente utiliza variáveis. Vocês já aprenderam o conceito do que é variáveis? Já chegaram a ter uma noção? Beleza. Aí a gente tem aqui a variável onde a gente vai guardar informações, né, que vão ser utilizadas durante o processamento da solução, né, tá? E aí a gente pode incluir comentários, acho que vocês já devem ter utilizado, dependendo da forma, da sintaxe da linguagem, essa estrutura de comentário muda, tá? Mas normalmente se usa barra barra, tá? E aí a gente vai ter um conjunto de instruções, né? Porque o programa, um algoritmo, ele traz um conjunto de instruções, né, para resolver um problema. Aqui nesse exemplo que a gente vê, existe um algoritmo que vai receber dois números do usuário, aqui, ó, veja no primeiro momento que ele aplica uma operação para informar o usuário o que ele espera, né, pede para que ele digite o número, lê aquela informação que foi informada pelo usuário e atribui aqui a variável número 1, que foi definida aqui em cima, tá? E aí ele vai para a segunda iteração, onde ele pede que o usuário digite o segundo número e armazena, né, nessa segunda variável, e a partir do momento que ele tem essas duas variáveis, ele calcula a média, tá? E aí escreve o resultado daquele processamento. Então dá para entender mais ou menos o que é um algoritmo, né? Aqui a gente tem um algoritmo que se propõe a calcular uma média de dois números apresentados para o usuário, né? E esse aqui é uma solução possível, né? Mas você vê, né, você consegue ler através de uma linguagem natural, mais ou menos qual é a ideia que vai ser utilizada para resolver o problema, certo? Tranquilo até aí? Então, basicamente, deixa eu voltar aqui, a gente tem o algoritmo tem o início e o fim,
um bloco de declaração de variáveis, né, e um bloco de conjunto de instruções de comando, tá? E aí a gente vai passear um pouquinho sobre os elementos que tem em um pseudocódigo, tá? Aí a variável, que é o conceito que vocês já conhecem, né, que é o espaço de memória que a gente destina para guardar um dado, né, que vai ser alterado durante a execução do algoritmo, tá? Normalmente uma variável tem um nome, tem um tipo, isso aqui varia muito da linguagem, né? Mas a gente tem alguns tipos que normalmente tratam números, tratam informações lógicas e informações literais. Vocês vão ver em outras linguagens mais à frente, quando vocês estiverem aprendendo, que a gente vai poder, vocês podem definir os próprios tipos, né, que representam a informação de domínio ao qual vocês estão trabalhando. Como assim, professora? Eu estou desenvolvendo um sistema que, sei lá, é um sistema de vendas. Então, eu vou conseguir organizar uma estrutura de dados, né, que represente um usuário, que represente um item de venda, que represente, né, coisas nesse sentido, que a gente chama de informações de domínio. Né? Vocês vão poder modelar, né, tipos próprios, que têm semântica e significado dentro do sistema que vocês vão estar desenvolvendo. Tranquilo? Eu não sei se vocês já passaram a sentir essa necessidade, mas a gente, como programador, ou que trabalha com programação direta ou indiretamente, a gente vê que existem diferentes linguagens de programação, a gente vai ver que existe um mundo, né? Mas que, para a gente, tanto transitar entre as linguagens, quanto também poder compartilhar código, entender código que já existe, tudo, a gente utiliza convenções. O que são convenções? São um conjunto de regras que existem, que são tomadas como boas práticas. Ou seja, elas não fazem o seu código, muitas vezes, não compilar ou deixar de funcionar. Mas são regras que a gente utiliza para desenvolver software legível, que seja mais natural de alguém entender, modificar, ou entender algum comportamento que o software esteja apresentando e precise ser analisado, né? Normalmente a gente se baseia em convenções, tá? Muitas são questões pessoais de vocês, que vocês vão ver ao longo do tempo, né? Que é um termo que se utiliza muito de você ser pragmático, tá? Existe até um livro bem interessante que vocês já podem começar a ler, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Vocês já ouviram falar do programador pragmático? Alguém já ouviu falar? É um livro bem interessante, dá para vocês verem daí, mais ou menos. Ele está com plástico aqui. Mas se vocês procurarem na internet, é bem legal, que ele aborda muito essa questão de você ser um programador de qualidade, ou alguém que trabalha com computação no contexto de código de qualidade. Eu recomendo bastante a vocês. Ele tem em inglês e em português. É bem legal. Porque aí já trabalha em cima desses conceitos, sabe? De você se preocupar em ter uma boa qualidade de código, se preocupar em declarar variáveis que utilizam nomes fáceis de você deduzir o que é que aquela variável faz dentro do código. Normalmente, quando a gente começa e quando a gente não se preocupa, não tem a noção de se preocupar com isso, a gente cria variável com nome 1, N1, e aí, às vezes, quando alguém precisa analisar aquele código, ou até você mesmo depois precisa ver aquele código, nem você entende normalmente o que aquilo faz com facilidade, vai ter que gastar um tempo tentando entender onde é que está a ponta do macarrão ali naquela solução algorítmica, tá? Então, existem algumas convenções em relação a nomenclaturas, né, que é você não utilizar, né, variáveis com nome de palavras reservadas, não começar a variável com um número, por exemplo, não utilizar caracteres especiais quando a gente define, e tem algumas coisas que vocês vão ver que são específicas da linguagem, por exemplo, quando vocês forem trabalhar com a linguagem orientada a objetos, quando você vai definir o tipo de uma classe,
Aí tem um padrão que usa, começa com letra maiúscula, com letra minúscula, quando é método, começa assim, começa assado. E aí vocês vão começar a ter mais, como é que eu posso dizer assim, familiaridade com essas convenções, né? E já vai ficar na sua cabeça e à medida que você for fazer, você já vai usar aquilo naturalmente. Eu estou tocando nesse ponto aqui porque isso não é uma coisa que a gente aprende normalmente no ambiente acadêmico. A gente passa a ser exigido mais disso no mercado de trabalho. Então, se você é uma pessoa que, eu trabalho mais com essa linguagem, ou quando for começar a trabalhar com a linguagem, sempre atentem a procurar por padrões que existem para aquela linguagem. Toda linguagem tem uma que é bem utilizada na academia, na academia, na indústria. Normalmente, quando você coloca o nome daquela linguagem, e normalmente se utiliza o termo code convention ou convention, você vai usar alguma referência de padrão, né, de como representar os algoritmos naquela linguagem, como usar as estruturas daquela linguagem, né? E normalmente a gente utiliza alguma IDE para escrever o código, né? E às vezes essas IDEs, na grande maioria das vezes, elas têm como você linkar com aquela convenção. E à medida que você vai escrevendo o código, ele já vai te disciplinando e te educando. Tu escrever essa variável aqui, normalmente não se faz dessa forma, ou te dá uma sugestão de como manter o padrão e os princípios de um bom código. Tá certo até aí? Beleza? Alguém de vocês já usou algum padrão? Já tem referência de algo que seja importante? Ou ainda não teve contato assim com esse tipo de coisa? É bem importante assim vocês começarem a atentar isso, né? Acho que professor de programação, onde vocês já deve começar a falar algumas coisas em relação a isso, tá certo? Bom, aí aqui um exemplo, né, em termos de pseudocódigo, como é que a gente representa uma variável, né? Você pode, aqui ele está representando de forma encadeada, né? Ele está declarando aqui, ó, uma, duas, três variáveis do mesmo tipo, ou você pode, né, para cada linha uma variável. Às vezes isso, em termos de pseudocódigo, a gente representa assim, mas quando vocês forem representar numa linguagem de programação específica, tem que seguir as regras de declaração de variáveis daquela linguagem, tá certo? Outro elemento importante que a gente tem no pseudocódigo e nas linguagens de programação, que é um operador matemático. É aquele tipo de. Aquela estrutura que vai permitir que a gente realize uma operação matemática ou aritmética durante a execução do algoritmo. Então, normalmente a gente consegue executar operações de soma, subtração, multiplicação, exponenciação, tá? E elas seguem as mesmas regras da matemática que a gente conhece, tá? E normalmente retornam valores numéricos, tá? Então, exemplo de operadores que a gente tem que pode usar em pseudocódigo. Soma, geralmente é representado da mesma forma matemática, sinal de mais, multiplicação, asterisco, divisão, a barra para a direita, a exponenciação, o chapeuzinho, tá? Até aí, nenhuma novidade, né? Beleza? E eles também seguem, como eu falei das regras matemáticas, eles também seguem aquela regra de precedência, parentização, tá certo? E a gente tem que ficar atento. Aqui é um exemplo ó, de uma utilização de um operador matemático aqui. Ele está somando dois números, aplicou a parentização, está dividindo aquele número por dois. Tranquilo de visualizar isso? Um outro elemento do pseudocódigo é um operador relacional. É aquele tipo de operador que permite que a gente realize operações em que a gente compara igualdade e desigualdade, né, durante o fluxo do algoritmo. Né? Que tipo de operadores são esses? Maior que, maior igual, menor igual, diferente de igual a, certo? Seguem também as mesmas regras matemáticas e normalmente são operações que devolvem um valor booleano. Vocês já ouviram falar em valor booleano? Alguém já ouviu falar ou já usou?
Pronto. Normalmente, os valores booleanos são aqueles que atendem à álgebra de Boole, que a gente viu lá em uma das apresentações dos seminários, né, em que é baseado nos valores de verdadeiro ou falso, tabela verdade, né, que a gente vai citar um pouquinho mais lá à frente. E aqui é um exemplo de operação em pseudocódigo usando o operador de menor que, por exemplo. Tá vendo? Ele está vendo essa variável x aqui, que está declarada, vai receber verdadeiro ou falso. Baseado em que? Se A mais B for menor do que C dividido por D, ele vai retornar aqui verdadeiro ou falso. E vai ser o valor que essa variável aqui pode assumir, certo? E aqui, ó, só um exemplo de aplicação de cada um, né? Operador maior que, operador menor que e tal. Eu vejo que todos eles, né, retornam valores booleanos, que dependendo da linguagem ele pode ser representado com V ou F, de verdadeiro ou falso, né? T ou F, de true ou false, se estiver sendo referenciado em inglês, ou 0 e 1, dependendo da linguagem também, você consegue representar valores booleanos com 0 e 1, tá? Tranquilo até aí, acho que vocês já devem ter, né, de alguma forma aí, já utilizado o operador relacional, né? Tranquilo? Podemos seguir? Alguma dúvida? Beleza. Aí, um exemplo aqui, ó, de um pseudocódigo que utiliza, né, um operador relacional, né? Que vê o código lá, um pseudocódigo aqui que realiza uma média entre duas notas, e se a média for maior do que 7, ele imprime, né, algumas informações que atendem a essa condição. No caso, a gente vai ver aqui dessa estrutura do if, do se aquele operador relacional ali, o resultado daquela operação relacional retornar verdadeiro. Se retornar falso, ele não entra nesse trecho de código, tá? Normalmente é assim que a gente usa, uma das formas que a gente usa um operador relacional, tá? O operador lógico é aquele que vai permitir que a gente faça a análise de operandos lógicos usando a álgebra de Boole, tá? E normalmente é esse aí você vai usar até o resto da sua vida quando implementa código, tá? É baseado na álgebra booleana, que a gente acaba tendo que decorar, e a questão da tabela verdade. Não sei se vocês já tiveram contato ou fazem ideia do que é a tabela verdade ou a aplicação desses elementos, ou não chegaram a ver ele ainda. Já viram, né? Quando você usa um if, por exemplo, né? Você vê a operação. Não sei se vocês usam o termo em inglês lá, mas é and, or e not, e ou não, tá? E aqui é um exemplo de aplicação, uma variável que recebe um valor que resulta dessa aplicação do operador lógico. Eu tenho falso e verdadeiro. A gente vai ver aqui no exemplo da, 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 da tabela verdade, que isso aqui vai retornar, né, falso, e o valor da variável x vai assumir esse valor, né? Aí aqui a gente tem um exemplo de uma tabela verdade usando o operador AND, né? Então, se eu tenho aqui um exemplo de aplicação, né, com um valor falso ou zero, né? Falso e falso dá falso, falso e verdadeiro dá falso. Sempre que aparecer falso em qualquer uma das operações com AND, ele dá falso. Ele só dá verdadeiro se for verdadeiro e verdadeiro. Ele só retorna verdadeiro quando há a combinação, né, dos valores com o valor verdadeiro, certo? Para o operador OR, né, sempre que aparecer um item verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Então, se for. E só quando tem dois tipo, uma combinação de falso com falso, ele retorna falso. Mas em qualquer momento que aparece verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Então, falso ou falso dá falso, falso verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 dá verdadeiro. Tranquilo? O operador NOT
ele só faz inverter o valor, né? Aquela mudança do bit, né? Se o bit está ligado ou desligado, se está verdadeiro ou falso, você aplica o not e ele inverte. Quando eu tenho falso, ele inverte para verdadeiro, e quando eu tenho verdadeiro, ele inverte para falso. Certo? Então, são os 3 tipos de operadores que a gente tem para lidar, né, com expressões desse tipo. E que vocês vão ver, como na matemática, né, a gente também tem a prioridade, né, de execução desses operadores quando a linguagem está interpretando um código e você não aplica, por exemplo, uma parentização explícita, né? Normalmente ele resolve primeiro os operadores aritméticos, né, depois os relacionais e depois os lógicos. Tranquilo até aí? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de aplicar, né? Mas aqui é um exemplo, né, de um pseudocódigo que utiliza o operador lógico, como eu tinha mostrado antes já aqui, tá? E aí, qual o outro elemento? Os outros elementos do pseudocódigo são os comandos de controle. Vocês vão ver que a gente tem 2 tipos de grupos de comandos de controle, né? A gente tem os comandos condicionais e as estruturas de repetição. Não sei se vocês já chegaram a ver as estruturas de repetição, mas já devem ter chegado a ver os comandos condicionais, não foi? Que são o if, ou o se for em Portugal, e o switch case. Não sei se vocês já chegaram a ter contato com o switch case, que é uma forma mais elegante e organizada, assim, de se representar estruturas if. A gente vai ver mais lá na frente que ele deixa o código mais legível, mas se você olhar no fundo da ideia, ele faz a mesma coisa que o if faz. Seria possível, por exemplo, se na sua linguagem não tivesse um switch, você utilizasse o if de uma forma que alcançasse o mesmo resultado. Tá? Então, os comandos de controle são aqueles que vão permitir que a gente direcione o fluxo de execução dos nossos programas, e aí a gente tem, dentro dele, né, os comandos condicionais, né, que permite que a gente determine se um trecho do programa deve ser executado ou não, baseado em uma condição, por isso se chama comando condicional, tá? E as estruturas de repetição são aquelas que permitem que um conjunto de ações, ou uma determinada ação, seja executada repetidas vezes, até que uma condição seja atingida e ele pare de repetir aquele trecho de código. Tranquilo até aí? Então, de comando condicional, a gente tem o if e o switch case, e estruturas de repetição, a gente normalmente usa o for, o while e o do while. Beleza? Aí vamos ver cada um deles em detalhe, tá? O if. Normalmente a gente tem 3 formas de representar o if e vocês já devem ter tido contato com elas de alguma forma. A gente tem a estrutura de um if, normalmente é if ou se, dependendo da linguagem, uma condição, então ele aplica um conjunto de comandos e sai daquele bloco, certo? Então, ele só entra nessa condição aqui de executar esse trecho de comandos se essa condição aqui for verdadeira, tá? Normalmente a gente coloca aqui uma condição, que aí vai ser uma sequência de operadores que retornam verdadeiro ou falso, e ele só vai entrar aqui quando aquela condição for verdadeira, tá? Na estrutura de um if simples. Aqui tem um exemplo, né, de uma aplicação de um if em pseudocódigo, em que aqui está sendo feita o cálculo de notas, e se a média, né, que ele está calculando aqui, for maior ou igual a 7, então ele mostra aqui que o estudante foi aprovado. Veja aqui na estrutura de código, né, que se retornar false, ele vai digitar as 2 notas e o programa só vai escrever lá fim do programa. Vocês conseguem perceber isso? Nessa estrutura aqui. E aí aqui é uma forma de representar o comando se, né, que a gente vai ver um pouquinho mais lá à frente, mas eu já trouxe para facilitar aqui a visualização, que é uma forma de você representar a estrutura de fluxograma. É uma estrutura que permite a gente mostrar a solução de um algoritmo e de forma visual, tá? Então, normalmente a gente tem um fluxo de programa que vem de um determinado momento,
vai parar numa condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa um bloco de comando, se for falso, ele não executa aquele bloco de comando. Tranquilo? Aí, o if ele também pode ser composto, que é quando a gente usa a cláusula se não ou else, tá? A mesma ideia daquele entra no primeiro bloco. Se for verdadeiro, aí aqui, se for falsa, ele executa esse segundo conjunto de bloco de informações, tá? E veja que ele é uma composição opcional, tá? Você não é obrigado a ter toda vez o senão, mas ele já te dá aqui uma flexibilidade, né, de aplicar uma condição, né, caso aplicar um conjunto de comandos, caso a sua condição seja verdadeira, ou um conjunto de comandos, caso a sua condição tenha retornado falsa. Por exemplo, a gente já vê a evolução aqui daquele primeiro algoritmo que a gente viu aqui exatamente anterior, né? Se a média for 7, ele imprime que o usuário foi aprovado, e naquele código passado que a gente viu, ele não fazia nada. Mas aqui eu já consigo expandir o comportamento dizendo que o estudante está reprovado caso a média dele seja menor do que 7. Tá? Tranquilo de visualizar por aí até então? Alguma dúvida? Então, bora lá. Aí a outra coisa que aqui às vezes já vai começando a ficar um pouco complicado se você não presta mais atenção, né? É a questão de você conseguir alinhar ifs. Vocês já conseguiram executar algum cenário desse, em que se a gente tem a primeira condição, né? A gente testa uma condição, aquela condição ela pode retornar verdadeira ou falsa, né? E caso a condição retorne falsa, você pode aplicar um outro if aqui dentro e ir seguindo, alinhando, como o termo diz, um monte de if. Se isso, se não aquilo outro, você consegue direcionar o fluxo baseado em um conjunto, uma composição de condições. Um exemplo aqui, né, daquele mesmo contexto da média que a gente estava vendo. Né? Se a média for 7, maior ou igual a 7, ele imprime que o estudante está aprovado. Se não, ainda existem duas condições. Ele pode fazer uma recuperação ou ele pode ser diretamente reprovado. Se a média dele for maior ou igual a 4, ele ainda pode fazer a recuperação. Mas se a média dele for menor do que 4, ele nem tem direito a fazer a recuperação. Ele já vai diretamente reprovado. Então, utilizando a estrutura, né, de ifs alinhados, eu consigo atender, né, compor, para atender mais do que duas condições, que é o normal de um if sem ser alinhado. Tranquilo? Vocês já usaram? Já chegaram a usar? Não. Até então. Beleza. Aí, vocês já usaram switch case, não? Alguém consegue comentar aí qual... Não chegaram a usar ainda, né? Beleza. A gente vai ver que o switch case, ele é uma forma de a gente usar um if alinhado, né? Conjunto de condições, né? Mas que ele permite que a gente expresse de uma maneira mais enxuta, mais visualmente com mais legibilidade, né? E facilitam a gente entender o fluxo, ao invés de usar um if. Normalmente o if, ele permite que a gente tenha dois fluxos, né? Ou verdadeiro ou falso. O switch case, ele permite que a gente tenha, especifique todos os casos dentro da mesma condição. Por exemplo, vamos dizer aqui que eu tenho um algoritmo que está construindo aqui uma calculadora, certo? Então, ele vai atender aqui a 4 tipos de operações possíveis, né? Soma, subtração, multiplicação, divisão. E aqui ele associou a um valor numérico que ele está guardando nessa variável OP, que ele declarou aqui em cima, tá? Para saber qual é a operação que o usuário quer. Se ele digitar 1, ele vai executar o fluxo de soma, se ele executar 2, o fluxo de subtração, se ele digitar 3, o fluxo de multiplicação, e se ele digitar 4, o fluxo de divisão. Então, veja, ele lê a operação, né, e baseado na operação que foi informada, ele vai aplicar o caso 1, 2, 3 ou 4, que foi o que ele informou aqui, que espera como valor. Deu para entender? Se ele digitou 1,
Aí ele vai ler aqui, como está 1, ele bate com essa condição aqui, que é 1, e executa esse trecho de código. Se bater com a 2, ele executa esse código. Se ele bater com a 3, ele executa esse trecho de código. Se ele bater com a 4, ele executa esse trecho de código. Tá? Então, ele entra aqui, é como se ele fizesse vários ous, né? Ou isso, ou aquilo, ou a outra opção. Ele não executa todas elas ao mesmo tempo. Dá para entender que é a mesma forma como se a gente colocasse vários if, else dentro do outro. Deu para fazer a analogia? Beleza, pessoal? E aí é só, assim, em termos de resultado, a gente consegue chegar no mesmo resultado que a gente faz com if, só que veja que aqui ele deixa a estrutura de código mais legível, vamos dizer assim, com menos dificuldade de você entender ou menos artifícios que você tem que implementar aí na sequência para alcançar o mesmo resultado de um if, tá certo? Então, quando vocês naturalmente tiverem aí uma estrutura de decisão dentro do fluxo de execução do problema e ver que já tem uma condição beleza, 2, 3, aí quando já começa a ter 4, 5, 6, aí o negócio já começa a ficar meio ruim de colocar um if dentro do outro, aí vocês lembram que existe essa estrutura de usar o switch case, tá certo? Inclusive, existem alguns padrões de código, como eu falei, que tem um termo que chama complexidade ciclomática. E ele realmente, às vezes, reclama quando você tem muito trecho de if um dentro do outro, né? Isso ele diz que aumenta a complexidade ciclomática, que é a dificuldade de você conseguir testar todos os casos, né? Em que entre todas as condições e garanta que a sua solução atende, né? Passou por todos os casos possíveis, tá? Aí vocês podem dar uma pesquisadazinha sobre complexidade ciclomática, é importante, tá? Vocês já chegaram a usar a estrutura de repetição for? Já? Então, aqui é só uma revisão, né? A estrutura de repetição, a gente usa ela quando precisa repetir um bloco de comandos, tá? Mas é importante a gente atentar que esse bloco, ele deve ter um fim, tá? Porque se a gente não define direito a condição para que ele termine, ele vai ficar numa condição que a gente chama de loop infinito. Não sei se vocês já sentiram ela na pele ou já ouviram falar, né? Que é quando o loop vai ficar lá executando indefinidamente, né? E o seu programa não vai responder porque ele está lá, preso no loop, sem saber como é que ele vai sair dali, tá? Então, a estrutura de um for é mais ou menos assim, a gente coloca o for, né, o início da condição, onde a gente tem um valor v aqui, que normalmente é uma variável de controle do tipo inteiro, por exemplo, né, que vai de um valor inicial, que é, por exemplo, vai de, como a gente vê aqui, de uma variável i, que começa com 1, até uma condição x aqui, que no caso desse programa aqui é 10. Faça. Então, ele vai executar aquele trecho de comandos até essa condição ser atendida, que aqui no exemplo a gente vê, ó, que vai. Execute esse trecho de código que vai de 1 até 10. Então, ele vai repetir aqui, né, esse trecho de código até que chegue em 10. Tá? Então, a gente usa isso, né, para repetir o mesmo trecho de código, né? Se você for uma maneira inicialmente aí que você não conheça o controle, é como se você tivesse aqui repetindo esse mesmo trecho de código várias vezes, entende? Tá? Então, resumindo aqui, o bloco dos comandos vão ser executados até que o valor do limite dessa condição aqui seja atendida. Normalmente a gente usa o tipo inteiro, aí às vezes a gente erra aqui normalmente quando a gente não avalia direito os critérios da condição que a gente está operando aqui. Talvez vocês tenham sentido aí quando a gente usa arrays ou
usa estruturas, né, que a gente alinha dados, normalmente ela começa por 0 ao invés de 1, e normalmente, naturalmente a gente começa a pensar contando de 0, aí normalmente vocês vão ver aqui que vão errar bastante, vão ter bugs e condições que vocês não esperavam quando erra aqui nessa condição de um trecho de código ser repetido ou não, conforme você esperava na sua solução. Aí, o ponto mais importante de se observar aqui na estrutura do for é realmente se essa condição aqui atende ao que você está querendo, né, na sua solução algorítmica, tá? Beleza? E aqui eu trouxe mais ou menos aqui como é a ideia em termos de fluxograma, né? Você vende um fluxo, né? E vai repetir um trecho de códigos até que uma condição X seja atendida. Se aquela condição for deixar de ser atendida, né, for para false, retornar um valor diferente do que você esperava, ele pula e não executa mais aquele bloco de código que está dentro da estrutura. Beleza? Aí, já usaram while? Ou enquanto, que o povo chama, ou só usaram for? Já usaram? Vocês já conseguiram sentir aí, em termos de solução, qual é a diferença, assim, quando é que você usa o for e quando você usa um while? Alguém arrisca? Não. Ou para vocês ainda parece a mesma coisa? É normal, Bia. É aquela coisa que eu te falei, né? Falei para vocês só vão sentir mesmo segurança e como usar as coisas à medida que for fazendo. O começo é meio desesperador, assim, porque faz a gente pensar fora da caixa, né? Mas aí depois vocês vão olhar para trás e vão ficar rindo, como vocês tinham medo de uma coisa que é de boa. Quando tem, normalmente é assim também, Rafael. Quando não se sabe o tamanho ou quando tem alguma condição, né? O IELTS permite avaliar uma condição que não necessariamente tem a ver com o número, né? Que você não sabe o tamanho, mas tem uma outra condição lógica ali que você quer atender para repetir aquele conjunto de passos, né? Então, o foco é nessa expressão aqui, que não necessariamente tem a ver com o contador. Você pode relacionar, né, com alguma forma, como aqui no exemplo, né? Ele tem aqui um trecho de código que vai ser executado enquanto a variável n ali for menor ou igual a 10, né? Quando ela passar a ser maior do que 10, esse trecho não vai ser executado. Perceba que no for, deixa eu voltar aqui, no for, às vezes tem até o conceito de um incrementador, né, desse valor da variável i, ele ser implícito ou explícito. Normalmente, ele aqui é implícito, né? Ele, cada vez que o laço é executado, automaticamente ele incrementa aquela variável, né? Existe também a forma de você deixar ele explícito, né? Que, como a gente vê no exemplo aqui desse código, né? Que o contador que ele está usando aqui, ou a estrutura de condição, ela está sendo alterada dentro do trecho do código, por exemplo. Então, às vezes isso pode ser o elemento-chave, dependendo da solução que você queira usar, né? Se você aplica um for ou se você aplica um while, entende? Essa é a diferença base, e aí, à medida que vocês forem fazendo, né, às vezes a mesma solução você pode representar com as duas estruturas, só que aí uma pode se tornar mais legível do que a outra, entende? Então, basicamente, num trecho em que a gente usa a estrutura de repetição while, você vende um fluxo, né? E enquanto aquela condição aqui estiver sendo avaliada como verdadeira, ele vai aplicar aquele bloco de comandos, né? E aí, a partir do momento que aquela condição se torna falsa, ele não executa mais aquele bloco e segue com as demais instruções, certo? Beleza até aí? Deu para entender? Se não der, vocês avisam, certo? Principalmente que vocês ainda não mexeram nessa estrutura, mas aí quando vocês forem fazer, já vai ficar um pouco mais tranquilo, tá? E aí a gente vai falar aqui agora de uma outra estrutura de repetição que chama do while, né? O do while ela é parecida com o for, só que a diferença
mais significante que você vê, que é o seguinte, ó, de cara, ele vai e aplica o comando. Se aquela condição que é testada no final, ao invés de testar no começo, ele volta para executar ou não. Então, ele aplica a repetição, só que o teste de se aquele bloco vai ser executado ou não é feito no final e não no começo da execução. O que isso implica na prática é que, minimamente, aquele seu trecho de código vai ser executado pelo menos uma vez, entende? Vocês vão se deparar com algumas soluções que vocês precisam executar um trecho de código pelo menos uma vez. E se alguma condição for atendida, você precisa repetir, repetir, repetir. Beleza? A condição, veja, que ela vai para o final. Então, ele começa, repita um conjunto de comandos até que aquela condição ali seja verdadeira. Só que o teste agora é no fim, ao invés de no começo. Beleza? Aqui no exemplo do algoritmo, eu tenho um número inteiro e uma variável i e uma variável soma do tipo inteiro. Ele inicializou aqui, né? Ele entrou no programa e inicializou a variável soma com 0 e a variável i com 1, e até que o número, o contador chegue em 10, né, ele está operando a soma, né, e ele entra aqui, a soma vai receber soma mais 1, né, ele está acumulando, né, normalmente a gente usa esse termo de acumulador, quando ele vai guardando e incrementando aquela variável, tá? E aí, ó, quando ele chega aqui no final e vê que é 10, beleza, ele não faz, tá? A gente poderia fazer o mesmo código, né, a mesma estrutura, usando um for ou um while, tá? É só que a condição, normalmente, ela é testada no final. E a gente utiliza mais essa abordagem quando a gente precisa de um trecho de código que execute ao menos uma vez. Beleza até aí? Mais uma vez, é a caixinha de ferramentas, o conjunto de opções, você fica um pouco confuso, mas à medida que você for fazendo, você vai discernir na sua solução qual estrutura de repetição ou de condição vai ser melhor para você atender aquela necessidade, tá? A um primeiro momento, a minha missão aqui é mostrar para vocês as ferramentas dentro da caixinha. Beleza? Vocês que vão desenvolver a habilidade de saber qual delas usar para a condição que vocês querem chegar. E isso só vem com a prática, tá? Deu para entender aí os elementos que a gente tem na representação por pseudocódigo? As condicionais, as de repetição, variáveis, beleza? Tem um outro ponto aqui que eu esqueci de colocar, mas vocês já devem ter pensado, né, que, ou já devem ter se deparado, que a gente também tem um conceito de funções, né, que é quando a gente separa alguns trechos de código por qualquer necessidade que seja, né, porque ela se repete ou porque é compartilhada entre diferentes programas, você consegue criar funções, né. A gente programa e o programa ele faz chamada a funções que tem um conjunto de código organizado nele. Vocês já chegaram a ver o conceito de função? Acho que não, né? Se não viram, já já devem ver em breve, tá? Beleza? Aí aqui eu vou falar agora sobre a outra forma que a gente tem de representar uma solução algorítmica através de fluxograma. Alguém de vocês já construiu algum fluxograma? Já tem ideia mais ou menos do que seria? Alguém arrisca algum palpite? Ou é um mistério para todo mundo? Novidade. Já fez, mas não sabe o que é, né? Às vezes é a forma natural, às vezes até a gente nem imagina, mas já usa. O fluxograma é uma estratégia da gente representar a solução para um problema, um algoritmo, só que de forma ela tem um apelo muito mais visual do que do apelo de leitura, tá? Então a gente consegue representar o fluxo do programa através de elementos visuais, tá? Para descrever aquela lógica. Vocês vão ver mais lá na frente, quando forem ver análise e projeto de sistema, quando a gente estuda o que é que o sistema tem que fazer, como tem que fazer, que existe uma linguagem de representação visual chamada UML, Unified Modeling Language,
que é uma linguagem visual que a gente usa para descrever os comportamentos e interações do sistema. E existe um dos diagramas, um ou dois diagramas que a gente usa lá que são bem parecidos e utilizam a mesma ideia do fluxograma, tá? Normalmente no fluxograma a gente tem esses 4 elementos e eu queria que vocês entendessem também que fluxograma é um conceito que é usado em várias outras áreas de conhecimento, não só em computação, é utilizado para modelagem de negócio, modelagem de processos e várias outras formas de se resolver problemas visualmente, né? Mas na computação e que vão existir diferentes elementos, mas aqui para representar algoritmos de maneira simples, a gente utiliza mais ou menos essas 4 imagens, tá? O símbolo dessa elipse, normalmente ela denota o início e o fim da execução, a gente vai ver numa imagem mais lá à frente. Uma estrutura de decisão, como um if ou um switch case, também é representado por esse símbolozinho do losango, tá? Esse outro símbolo do retângulo é onde normalmente a gente define uma tarefa que o algoritmo tem que fazer, tá? E aqui a linha de fluxo é quem liga, né, a execução do sistema, quem dita a sequência, né, de execução desses elementos. Tranquilo até aí? Eu vou trazer aqui um exemplo. Aqui, um exemplo de um algoritmo para lavagem das mãos em forma de fluxograma. Veja que, quando eu falo em termos de abstração e tal, a gente já consegue ver algum exemplo aqui. Por exemplo, meu algoritmo poderia ser simplesmente início, lava a mão, fim. Mas cadê o detalhamento da solução, o detalhamento do passo a passo que eu tenho que fazer? Tá? Aí aqui eu já trago o algoritmo um nível de detalhe um pouco maior. Como é que eu faço para lavar a mão? Eu tenho que, o início vai ser ligar a água, depois pegar o sabonete, depois esfregar as mãos até elas parecerem limpas, depois enxaguar, depois desligar a torneira e secar as mãos. Certamente, se eu for perguntar a alguém aqui, pode existir uma outra solução. Porque, por exemplo, aqui na minha solução, eu estou inferindo que ele está num local que tem a pia, que na pia tem a torneira está funcionando, que na torneira tem água. Entende? Consegue perceber aí a diferença nos níveis de abstração, na quantidade de níveis de detalhe que a gente pode atribuir a uma solução algorítmica ou não? Tá? Aqui é um exemplo do mesmo algoritmo, numa condição um pouco diferente, né? O algoritmo de lavar as mãos, mais detalhadamente. Então, no início, eu ligo a água, uso o sabonete, esfrego as mãos uma nas outras. Aí eu vou e faço uma aplicação de uma condição aqui. As mãos estão realmente limpas? Se estiverem realmente limpas, eu já vou enxaguar minhas mãos. Mas se eu percebo que elas não estão limpas, o que é que eu tenho que fazer? Continue esfregando as mãos até que ela apareça limpa. Quando ela aparecer limpa, né, aí eu sigo para os demais passos. Enxaguar o sabão, desligar a água, secar as mãos e acabou. Então, vocês conseguem perceber, né, a grande polêmica aí em relação à computação em si, de você conseguir ter várias soluções para um mesmo problema, com níveis de abstração e de detalhes diferentes, né? Normalmente vem aquela questão que eu falei, né? Às vezes a gente está tão acostumado com uma coisa e esquece de algum passo, isso gera, pelo nível de detalhe que a gente deu, isso pode gerar um bug no sistema ou não, ou deixar de atender uma condição que deveria ter atendido, mas a gente não atendeu, entende? Essa aí é a sutileza e a delicadeza, e a maioria das vezes que a gente vai quebrar a cabeça e enlouquecer na solução, na criação de um algoritmo ou implementação de uma linguagem de programação. Beleza? Aí aqui eu trouxe, né, a gente utiliza a mesma ideia que a gente viu lá em pseudocódigo, a gente também consegue fazer aqui, representar em fluxograma, e aqui eu trouxe uma forma de vocês representarem através de fluxograma, tá? Só para repetir a informação que a gente já viu nos slides anteriores, certo? Serve como consulta para vocês. Aqui a forma de representar via
fluxogramas, estruturas de repetição, como é que se faz um for, como é que se representa um while, como é que se representa um do while, tá? E era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Queria ouvir aí dúvidas, sentimentos. Eu sei que é um monte de informação aí de uma vez só, né? E é meio desesperador você conhecer essa caixa de ferramentas e não saber qual que você vai usar, né, para isso, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a ver um pouco de linguagens de programação e a relação, né, de algoritmos com linguagem de programação e tudo que a gente já viu em relação a, uma, a um modelo computacional, tá? A ideia aqui na aula, ao fim da aula, vocês resolvam o exercício 09, tá? O exercício 09, ele... Vou abrir aqui para vocês verem. Ele tem algumas questões que abordam a questão de pseudocódigo, tá? Para vocês pensarem um pouquinho aí em algumas condições em relação a ele. Traz uma questão sobre fluxograma e tem duas questões aqui que são as trabalhosas, que vocês vão criar uma solução algorítmica, tanto em pseudocódigo quanto em fluxograma, para a funcionalidade de escolher uma pizza, por exemplo, no sistema computacional. Eu vou anexar aqui uma imagem mais detalhada das regras que vocês têm que seguir, tá? E a outra é para vocês implementarem um pseudocódigo ou um fluxograma para a atividade de tomar um banho. A mesma ideia que que eu apresentei aqui para vocês, mas que vocês tentem realmente parar e fazer o exercício de encher de detalhes aí, pensar nos mínimos detalhes para exercitar mesmo as condições e as regras, os fluxos de sequência, tentar aplicar os elementos que a gente viu aqui hoje, tá certo? Beleza? E aí, a ideia é que dessa semana agora não, na próxima a gente faça, como eu falei, um seminário sobre as linguagens de programação. Na aula que vem a gente vai falar o que é uma linguagem de programação, qual é a ideia, como é que funciona, como é que ela se relaciona com tudo que a gente viu até aqui. E a ideia é que cada um escolhesse aí uma linguagem de programação para falar, né, em forma de seminários, tá? Eu coloquei aqui no, na disciplina aqui, no sala de aula, se você vier aqui em linguagem de programação, eu coloquei aqui o detalhamento do que é que deveria ter no seminário, o que é que vocês precisam entregar, tá certo? Se alguém precisar de alguma ajuda, tem os momentos síncronos, tem os momentos de acompanhamento síncrono e os momentos de monitoria para acompanhar, tá certo? Talvez vocês sintam aí dúvida, principalmente quando forem construir os algoritmos. Quando forem construir em pseudocódigo, escreve em texto mesmo, se quiser já usar, né, já que vocês já estão usando Python, se eu não me engano, né? Se quiser escrever em Python, lá, direto, né? Também pode. E se quiserem fazer o fluxograma, tem uma Lucid Chart, que é uma ferramenta gratuita para construção de diagramas e tal, que ela é bem legal, ela funciona online, você não precisa instalar no computador e você consegue construir fluxogramas. Vocês podem usar ela para construir a atividade de vocês quando forem anexar lá a imagem, certo? E aí eu queria ouvir de vocês aí quem se candidata aí para cada uma das linguagens para o seminário. Quem gostaria de escolher alguma já? Beatriz quer falar de Python. Beleza, vou botar aqui, Bia. Jonas quer falar de C++. C++. Rafael quer falar de Assembly. Legal, Rafael. Poxa, repetindo o nome. Rafael. Micael. Quer falar de Swift? Beleza. Vou colocar aqui. Swift. Leonardo quer falar de C.
Faltou mais alguém? Ainda tem sobrando aqui Java, JavaScript e Ruby. Jorge, C++. Eita, Jorge já foi. C++. Larissa, que é Java. Se tu tiver sugestão de alguma outra, Jorge, que não esteja aqui, se você quiser falar, só dizer. Ruby? Tá. Eu já prefixei aqui as datas, certo? Aí eu vou te colocar aqui no lugar de JavaScript, tá certo, Rafael? Esse foi o dia e a hora que sobrou, Micael. Beleza, pessoal? Se precisarem de alguma ajuda, tiverem alguma dúvida, só gritar e falar, tá? Mas eu acho que vai ser um exercício legal aí para vocês conhecerem as linguagens que tem, já ter uma ideia. O exercício, Bia, eu coloquei até o dia 24, porque tem essa questão de construir o fluxograma, fazer esse exercício e tudo. Então, para hoje ia ficar talvez apertado para vocês, aí eu coloquei para o dia 24, tá certo? E aí, se alguém precisar de ajuda, de acompanhamento síncrono, apoio da monitoria, avisa, que a gente se organiza para atender vocês bem direitinho, tá certo? Combinado, pessoal? Era isso por hoje, queria saber como é que vocês estão, precisando de alguma coisa, tá tudo certo? Se precisarem de alguma coisa, avisem, não deixem de avisar não, certo? Beleza? E aí, tomem cuidado com esse exercício aí, porque o exercício 09, que ele vai compor aí como se fosse a ideia do projeto, tá? Porque aí ele tem a execução prática direitinho, ele construiu o algoritmo, tá certo? Beleza? É isso, pessoal, por hoje. Fiquem bem por aí. Se precisarem de qualquer coisa, avisem, tá? Vou parar aqui a gravação e vou subir lá no sala de aula. Beleza?